Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa entrevista fascinante com o escritor espanhol Javier Cercas, que saiu na BBC News Brasil. Ele é um autor que não tem papas na língua para se definir, sabe? Ele diz que é ateu, anticlerical, laico militante. Bem direto ao ponto. A nossa ideia aqui é tentar entender as ideias provocadoras do Cercas sobre fé, sobre a Igreja Católica e, principalmente, sobre essa busca por sentido que todo mundo tem num mundo que parece cada vez mais secular. E o mais interessante é que tudo isso nasce de uma questão muito pessoal, quase uma investigação de detetive que ele é forçado a fazer. Exatamente, o gatilho de tudo é o livro dele, O Louco de Deus no Fim do Mundo. A história por trás é incrível. O Vaticano deu a ele acesso total, passe livre, para acompanhar o falecido Papa Francisco numa viagem à Mongólia e com liberdade absoluta para escrever o que ele quisesse. Imagina, um ateu militante sendo o observador oficial do Papa. Só que o que move essa jornada toda não é só, assim, a curiosidade de um jornalista ou escritor. É uma pergunta muito íntima. A mãe dele, uma católica super devota, tinha acabado de perder o marido, o pai do Cercas. E ela vira para ele, o filho ateu, com a pergunta mais fundamental que existe. Eu vou encontrar seu pai de novo depois que eu morrer? É essa pergunta que transforma tudo, sabe? Deixa de ser um livro sobre o Papa e passa a ser sobre o luto, a esperança e o que sobra quando a fé vai embora. Certo, vamos começar a desvendar isso então. O ponto de partida do Cercas é essa ideia de que a gente vive num mundo sem Deus. O que isso quer dizer na prática, para além da frase de efeito? Basicamente, ele está falando do que alguns filósofos chamam de pós-modernidade. Pense assim, por séculos, a religião era como o sistema operacional do mundo, a grande história que explicava tudo, do nascimento, a morte, o bem e o mal. Dava um sentido completo para a vida. O que Cercas diz, ecoando pensadores como Nietzsche, é que esse sistema travou. Agora a gente não tem mais uma única grande narrativa que funcione para todo mundo, e isso cria um tipo de vazio. Um vácuo de sentido. E a natureza abomina o vácuo, né? Como é que a gente tenta preencher esse buraco que ficou? Exato. Segundo Cercas, a gente tenta preencher com substitutos parciais. É como tentar tapar um buraco enorme com pedacinhos de coisas diferentes. Alguns vão para religiões alternativas, outros encontram um sentido temporário na arte, na militância política ou até no consumo. É interessante ele apontar o consumo, quase como se a busca por sentido tivesse sido trocada pela busca pelo próximo produto, a próxima viagem, a próxima experiência, tipo uma transcendência de prateleira que você compra e que dura até o próximo lançamento. Perfeito, é uma boa imagem. E no caso dele, do Cercas, quando ele perdeu a fé na adolescência, ele conta que sentiu um nó na garganta, uma angústia real. E ele tentou preencher essa angústia com a literatura. Ele lembra que os grandes escritores do século XIX, tipo um Flaubert, se viam como sacerdotes da arte. A arte era a nova religião. Só que tem uma pegadinha aí, né? Tem uma pegadinha fundamental. Ele faz uma distinção crucial. A religião oferece certezas, dogmas, um caminho claro. A grande literatura faz o exato oposto. Ela não te dá respostas, ela te enche de perguntas. Ela não acalma, ela gera incertezas, inquietude. Então a troca não é por outra forma de conforto, é o contrário. É como se ele dissesse, já que eu perdi a certeza da religião, vou mergulhar de cabeça na dúvida que a grande arte provoca. É uma atitude muito corajosa, na verdade. Abandonar a busca pela resposta e abraçar a busca pela pergunta certa. Exatamente. Para ele, a resposta está na própria busca, não em encontrar um destino final. Espere um pouco. Isso é radical. Ele, um ateu declarado, parece estar de certa forma defendendo uma versão do cristianismo. Ele solta uma frase que é uma bomba. A história da Igreja Católica é a história da perversão do cristianismo. Ele está dizendo que a instituição que vemos hoje é uma traição da ideia original. Exatamente isso. E ele fundamenta essa acusação pesada em 2 pontos centrais. O primeiro é o que ele chama de constantinismo.
O nome vem do imperador Constantino, que no século IV tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Para os Cercas, essa foi a catástrofe original. Foi a união desastrosa entre a Igreja e o poder do Estado. Então, a partir daí, a Igreja deixa de ser a religião dos oprimidos e vira a religião dos opressores. Exatamente. Cercas argumenta que o cristianismo autêntico, na sua essência, não pode jamais estar ao lado do poder. Ele precisa ser um contrapoder. Ele nos lembra que Jesus Cristo era uma figura profundamente subversiva, perigosa para a ordem estabelecida de Roma. Ele dizia coisas como, não vim trazer a paz, mas sim a espada, e andava com os marginalizados, sabe? Os mendigos, as prostitutas, os párias da sociedade. O cristianismo que a gente conhece hoje, que ele chama de burguês, seria o oposto disso. Um cristianismo de pessoas bem comportadas, privilegiadas, que usam a religião para manter o status quo. Essa ideia do constantinismo é demolidora, porque inverte completamente a imagem de Cristo. Mas ele não para por aí, né? A crítica dele também é interna, sobre a própria estrutura de poder da Igreja. Sim, e esse é o segundo ponto, que ele considera igualmente grave. O clericalismo. É a ideia de que o sacerdote, o padre, o bispo, está acima dos fiéis. Uma casta sagrada separada do povo comum. O Papa Francisco, segundo Cercas, chamava o clericalismo de o câncer da Igreja. E é essa dinâmica de poder, essa hierarquia rígida, que na visão deles abre a porta para todo tipo de abuso, inclusive os sexuais, que são, na sua essência, abusos de poder. Alguém que se vê como superior e intocável se sente no direito de abusar de quem está abaixo. Faz todo sentido. Lembro de uma imagem que o Francisco usava. A do pastor? Cercas destaca isso. Francisco dizia que o sacerdote deve estar à frente do rebanho para guiar, no meio do rebanho por pertencer a ele e atrás do rebanho para ajudar os mais fracos, e garantir que ninguém se perca, nunca acima. Nossa, essa imagem do pastor é o antídoto exato para o clericalismo, então. Em vez de uma pirâmide com o sacerdote no topo, é um movimento constante, onde liderar, pertencer e servir são papéis que mudam o tempo todo. E sobre o novo Papa Leão XIV, que é mencionado na entrevista, ele segue essa mesma linha de combate ao clericalismo? Cercas acredita que o destino final é o mesmo, traçado pelo Concílio Vaticano II, que é esse retorno ao cristianismo de Cristo, mais simples, mais puro. Mas o método, a forma, é totalmente diferente. Francisco foi um vendaval, sabe? Um furacão que chegou para revolucionar tudo, mas que, ao fazer isso, acabou dividindo profundamente a Igreja entre apoiadores e detratores. E Leão XIV seria o oposto disso. Segundo a análise dos Cercas, sim. O Leão XIV é mais suave, mais clássico no estilo, um diplomata. Ele veio para acalmar as águas, para ser um unificador. O objetivo não é reverter as reformas de Francisco, mas consolidá-las de uma forma menos conflituosa. E ele tem uma característica que Cercas acha única e fundamental. Ele foi missionário, conhece o mundo real, mas também conhece como ninguém a Cúria Romana, a máquina administrativa do Vaticano. Ele entende os dois mundos. Isso, na visão de Cercas, o torna um papa original e potencialmente muito eficaz. É fascinante. Para alguém que se diz anticlerical, ele tem uma análise bem profunda da dinâmica interna da Igreja. Isso me leva a outro ponto que parece uma contradição. Ele fala da fé de um jeito muito curioso, quase com admiração. Ele chega a descrever a fé como um superpoder. É uma das partes mais surpreendentes. Ele admite abertamente que sente inveja dos verdadeiros crentes. E ele se define como agnóstico, não ateu, depois de ler a filósofa Hannah Arendt. Ele diz que ela o convenceu de que um ateu é um estúpido que acredita saber o que não se pode saber. Ou seja, ele admite a própria ignorância sobre a existência de Deus. E dessa posição, ele olha para a serenidade e a força de pessoas como a mãe dele e sente inveja. Ele chega a dizer que, comparada à fé inabalável da mãe, a fé do próprio Papa Francisco parecia frágil. Mas não existe uma contradição aí? Ele, um intelectual que valoriza a dúvida, a incerteza da literatura,
Ao mesmo tempo, inveja, certeza, às vezes cega, que a fé pode proporcionar. Parece que ele quer o consolo da fé sem abrir mão do rigor do ceticismo. Exato. Mas ele mesmo reconhece essa impossibilidade. Ele argumenta que não dá para simplesmente decidir ter fé. Não é como ligar uma chave e pronto, agora eu acredito. Ele diz, a fé ou você tem ou não tem. Não é um ato voluntário, não dá para fingir. Ele mesmo fala que ainda que quisesse muito recuperar a fé que perdeu, ele nem saberia por onde começar. Ele cita a escritora católica Flannery O'Connor, que dizia algo genial. É muito mais difícil ter fé do que não ter. E essa admiração dele não fica só na fé das pessoas. Se estende também ao poder da arte religiosa, né? Tem uma história ótima que ele conta. É fantástica. Ele conta, com muito humor, que estava um dia no metrô de Barcelona, ouvindo uma música de Bach no fone de ouvido, e a música era tão absurdamente sublime que ele teve a sensação por um instante de que o teto do vagão ia se abrir e Deus em pessoa ia aparecer e gritar para todo mundo: como assim eu não existo, seus babacas? É maravilhoso. Ele até cita o filósofo Emile Cioran, que disse: Deus não sabe quantos crentes ele deve a Bach. Isso mostra como a grande arte pode criar um vislumbre dessa transcendência, um arrepio do sagrado, mesmo para quem não acredita em nada. Certo. Então, se a gente junta as peças, ele não tem fé, ele critica duramente a instituição da igreja, mas ao mesmo tempo ele inveja os crentes e se comove com a arte religiosa. O que, no fim das contas, o atrai tanto nesse universo que ele rejeita? O que o fascina, para além da fé individual, é a pura e simples longevidade da Igreja Católica. Ele fala que nenhuma outra instituição humana durou tanto tempo, mais de 2000 anos, atravessando impérios, guerras, revoluções. Ele diz que se fosse crente, acreditaria que isso por si só é um milagre. Mas a força central, o núcleo duro que explica essa sobrevivência, para ele está na promessa do cristianismo. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos que Cristo, na visão de Cercas, não foi só um revolucionário social. Ele foi um revolucionário metafísico. Ele se rebelou contra a lei mais fundamental e terrível do universo, a morte. O cristianismo ataca diretamente o maior medo humano, o desejo primordial de não desaparecer, com a promessa mais audaciosa e potente que se pode imaginar: você não vai morrer. Isso eco o que o filósofo Spinoza escreveu séculos atrás. Todo ser quer persistir em seu ser. É essa rebelião contra o fim que o Cercas acha tão poderosa. E no final de toda essa jornada, ele consegue encontrar uma resposta para a pergunta da mãe dele. Ela vai reencontrar o marido. Não da forma literal como ela esperava. Ele é honesto, ele não acredita num encontro no céu, como se eles fossem continuar a conversa tomando um café. Seria uma traição à sua própria descrença. Em vez disso, o que ele faz no livro e na entrevista é explorar outras formas de transcendência, outras maneiras de persistir no ser que não dependem da fé religiosa. E isso levanta uma questão importante sobre o que significa transcendência para um secular. Ele aponta algumas. Uma é puramente física, a lei da conservação da matéria. Ele diz, de forma muito bonita, que as células que formavam os pais dele agora são as células dele. Isso não é uma crença, é um fato biológico. A gente carrega nossos pais dentro de nós. É uma imortalidade material. Exato. Outra é a biológica, que ele pega do escritor Miguel de Unamuno. A imortalidade são os filhos. A gente continua vivendo através da nossa descendência. E, por fim, a que mais lhe toca, a imortalidade cultural, a literatura. Ele diz que cada vez que a gente lê Cervantes, Cervantes vive de novo. Cada vez que alguém lê um livro do pai do Cercas, ele viverá de novo. São formas seculares e talvez mais frágeis de driblar a morte. No fundo, a versão dele à morte é muito visceral. Parece ser o motor de toda essa investigação. Desde a pergunta da mãe até a análise da igreja. Sim, é o ponto de partida e o ponto de chegada. A entrevista termina de uma forma brutalmente honesta. Ele diz com todas as letras que não quer morrer, que a ideia lhe parece horrível, injusta, idiota. E que, embora saiba que precisa aceitar, ele preferiria continuar por aqui,
porque é muito mais divertido do que simplesmente desaparecer para sempre. É uma recusa muito humana, muito teimosa, a ideia do fim. A análise do Javier Cercas nos deixa com uma série de tensões fascinantes. Um ateu que inveja a fé, uma igreja que ele vê ao mesmo tempo como uma perversão histórica e um milagre de sobrevivência. E uma busca por respostas universais que nasce do amor de um filho por sua mãe. É uma reflexão muito poderosa que mostra como a ausência daquela grande narrativa que a gente falava no início nos força a criar as nossas próprias. Cada um tem que construir seu próprio barco para atravessar o oceano da existência. Cercas encontra a salvação dele, ou pelo menos um consolo, na arte, na biologia e na memória, como formas de se rebelar contra o fim. E isso talvez nos deixe com uma questão para refletir. Se as grandes histórias, como as da religião, já não dão conta de dar sentido ao mundo para muitos de nós, quais são as pequenas transcendências que a gente constrói no dia a dia para lidar com a ideia assustadora de simplesmente desaparecer para sempre?